O vereador Benedito Roberto Meira presidiu ao longo de todo o dia uma sabatina em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, uma audiência pública que nem sempre é acompanhada da população, mas traz informações prioritárias, essenciais para se saber quanto vão entrar de recursos e mais, onde a prefeita pretende utilizá-los já no próximo ano. Começar pela questão da fome acentuada em relação à pandemia, à crise econômica. O vereador apontou um destaque disso na Secretaria do Bem-Estar Social. Temos o programa Bom Prato, mas com subsídio de R$1 por unidade no município hoje. O senhor fez uma conta interessante em relação ao número de famílias que estão abaixo da linha da pobreza e aquilo que poderia ser acrescido para a discussão neste orçamento. Exatamente. A Secretaria do Bem-Estar Social ela vai ter um acréscimo nesse orçamento, comparando com 2021, de 27,5%. Ela sai de 64 milhões e 500 mil reais de 2021 e vai para 82 milhões e 300 mil reais. O que eu enalteci, o que eu procurei ressaltar, que o governo federal apontou agora no início de 2022 o número de famílias que estão em situação de vulnerabilidade no nosso município, que nós chamamos de famílias de baixa renda. São 37.750 famílias, das quais 12.284 famílias estão na linha de pobreza ou abaixo da linha de pobreza, ou seja, pessoas em que a renda familiar não chega a um salário mínimo. Então essas pessoas dependem de ajuda, dependem de algum incentivo, dependem de apoio, enfim, depende do voluntariado para poderem sobreviver, né? Então o que eu fiz uma conta baixa é no seguinte sentido, veja só, se nós temos 12.800 famílias abaixo da linha de pobreza, e nós temos aqui um programa municipal, que são os cartões, que substituiu as cestas básicas. Nós temos no programa 1.794 cartões, ou seja, recursos, né? Um apoio financeiro a 1.794 famílias. É muito pouco diante do número de famílias que nós temos em situação de baixa pobreza. O que eu sugiro e que eu percebo, o que dá a entender, é que essas pessoas precisam comer, precisam se alimentar. Se não tem o cesta básica, tem um programa que me dá um cartão, ou tem um programa do governo federal que me dá um subsídio, o que a gente sabe é que essas pessoas passam fome. Os filhos dessas crianças, normalmente, estão na rede municipal ou na rede estadual e recebem uma alimentação. Mas tem os pais, tem os avós, tem os tios, ou tem pessoas inválidas dentro de casa que não conseguem se alimentar. Então depende de ajuda. O que eu fiz, uma conta que eu sugeri, é que o Bom Prato, hoje aqui em Bauru, ele atende 1.300 pessoas por dia, né, a um custo de R$ 7,10 cada prato. R$ 6,10 subsidiado pelo governo do estado e R$ 1 pela prefeitura. A minha conta, tomando como parâmetro esses mesmos R$ 7,10 do governo estadual, que é o custo do Bom Prato, se nós colocarmos 2.000 refeições dia, obviamente descentralizado, não na região central, e com critérios também, destinados especificamente a essas pessoas de baixa renda, 2.000 refeições dia, nós teríamos aí 480 mil ano, a um custo de R$ 7,10, isso daria um total no orçamento de 3.408.000, que não é nada diante de um orçamento só da praça da Secretaria do Bem-Estar Social de 82 milhões, significa 4%. Então a sugestão que a gente oferece ao município é que copie o modelo do Bom Prato, que leve esse modelo de oferecimento de alimento, de comida, pelo menos uma refeição ao dia, para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, principalmente na periferia, mas destinado para ela. Não hoje como é o Bom Prato. Hoje o Bom Prato, o jornalista Nelson, que temos condições de ter o nosso alimento, que temos o nosso salário, nós podemos usufruir do benefício, algo que eu não concordo. Eu entendo que esse tipo de benefício hoje deveria ser destinado para as pessoas que de fato estão passando fome, mas as pessoas acabam aproveitando em razão do preço, em razão da possibilidade de acesso a esse programa e acabam ocupando o lugar ou tirando pessoas que de fato necessitam da fila de espera. Então, eu entendo que a Prefeitura Municipal tem condições, sim, de disponibilizar um programa social dessa magnitude para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Em outros destaques da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para falar da questão da zeladoria, que tem
tanto para a Secretaria de Obras no incremento de recursos, quanto para a SEAR, a Secretaria das Administrações Regionais, também 2 componentes, inclusive priorizados pela prefeita desde o período eleitoral. Sim, a campanha da prefeita foi em cima da zeladoria, ou seja, eu vou cuidar bem da nossa cidade. Como ela teve um aporte de recursos significativo nesses anos, porque nós tivemos um incremento no aumento de impostos e no repasse de tributos do Estado, e também de impostos municipais que aumentaram a arrecadação, então ela mostrou para 2023, vamos dizer assim, a cara da prefeita Suelen, ou seja, o que ela pretende de fato fazer com o orçamento. Então ela priorizou, pelo menos percentualmente, a SEAR, que tinha um orçamento de 6 milhões e 800 mil em 2021 e passou para um orçamento de 17 milhões, ou seja, um aumento aí de 152%, o que significa dizer que ela vai dar prioridade para a zeladoria. Outra pasta que nos chama a atenção é a Secretaria de Obras, que saiu de 90 milhões em 2021, foi para 156 milhões em 2023, ou seja, está preocupado também com a cidade como um todo, principalmente recap asfáltico, pavimentação, galerias pluviais, ou seja, tapa-buraco, que é um serviço que requer constante vigilância por parte do governo municipal. Outras pastas que nos chamam a atenção, a cultura saiu de 10 milhões, foi para 15 milhões, um aumento de 51%, e o esporte de 6,8 milhões para 10 milhões, um aumento de quase 45%. Então, isso é a demonstração do que a prefeita Suelen pretende investir ou pretende, de uma certa forma, honrar os compromissos assumidos durante a campanha para a prefeita. Muito obrigado ao vereador Meira, que deu para a gente essas exemplificações. Se você quiser, na íntegra, todos os detalhes, com todas as informações por assunto e por pasta, é só assistir na página da TV Câmara no YouTube. Audiência Pública LDO 2023. Está tudo lá.